Boa tarde, amigos empresários do Polo Empresarial Goiás. Estamos aqui com o nosso grande amigo Fábio Camargo, procurador do município de Aparecida de Goiânia, para um rápido, uma conversa, um bate-papo, tomar um café e ter essa conversa construtiva e agradável com ele. Boa tarde, amigo. É um prazer recebê-lo aqui na nossa Associação do Polo Empresarial Goiás. Fabinho. Boa tarde, João. Boa tarde aí todos os integrantes do Polo. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa associação que representa esse polo tão pujante no nosso município, né? Polo que poucos anos atrás, quando ele foi criado, ninguém nem sonhou que esse negócio ia virar essa máquina de fazer emprego, de fazer renda e divisa para os municípios. Então, primeiramente, parabéns aí a todas as indústrias, as empresas que estão aqui. A cidade de Aparecida é muito grata por vocês. Eu queria que você resumisse aí quem que é o Fábio Camargo, de onde veio o nosso amigo Fábio Camargo, como é que ele veio para Aparecida, qual a contribuição que o senhor deu aqui para o município e especificamente para o Polo Empresarial Goiás. Como é que o Fábio caiu aqui, né? Eu sou morador da Vila Brasília, sou advogado, para a área pública em 2019 com o Maguito Vilela, trabalhar no controle interno, aí do controle interno fui para a Secretaria de Compras, aí depois virei secretário de Meio Ambiente do segundo mandato do Maguito, depois veio o mandato do Gustavo, virei procurador-geral, segundo mandato mantive, agora no Vilmar estamos aí terminando mais uma jornada aí na prefeitura. Então são aí 16 anos na prefeitura, quase, dedicando e ajudando os empresários, né? A gente, com aquela pegada do Maguito lá atrás, né? Infelizmente, tem gente que não sabe entender a importância do empresário no município, né? Na verdade, quem dá emprego para todo mundo é o comércio, é a indústria, né? Então, o município não precisa ajudar muito, né? Basta não atrapalhar. Então eu entendi isso muito cedo. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente, nós fizemos muita parceria aqui com as empresas do Polo, para tirar seus licenciamentos, né, para explicar como é que isso funciona, no licenciamento de cada uma dessas empresas. Então a gente participou ativamente no licenciamento da grande maioria, porque se você for ver, depois da criação do Polo lá no Ademir, né, a visão e tudo mais, ele foi se estruturar mesmo do Maguito para cá, né? Veio muitas empresas, a gente trabalhou no licenciamento delas no período da Secretaria do Meio Ambiente. E da Procuradoria já foi a outra etapa, né? Que como sempre quando eu vou falar dos polos todos, e principalmente desse aqui, eu acho assim, as coisas vão maturando. No início, quando lançou isso aqui, era uma poeirona danada, não tinha nada. Aí foi vindo as empresas, né? Depois veio o investimento no asfaltamento das ruas, as empresas talvez algumas que eram muito pequenas, começou a crescer, começou a ficar grande. Eu acho que cada etapa, quando a gente foi para a Procuradoria, a conquista do licenciamento garantido. No licenciamento, tratamento especial na Prefeitura, no que diz respeito à agilidade do licenciamento. Na Procuradoria, quando eu cheguei lá, tinha um problema muito sério, que era, você tinha uma estrutura de polo, as empresas já estavam licenciadas, né, você conseguia escoar a sua mercadoria, só que não tinha escritura, né? Na época do Maguito conseguiu muito poucas estruturas e a gente começou a pensar em conjunto como a gente iria escriturar as empresas que estavam aqui no polo. Porque a gente sabe que hoje, sem a propriedade ser sua, além daquela preocupação de que qualquer hora alguém me toma, a gente sabe que para você investir nesses maquinários que vêm importados, né? Para você fazer mais um galpão para crescer a sua indústria, para que ela gere mais emprego, renda e divisa para o município, você precisa de investimento. E o banco não arruma dinheiro para ninguém sem ter uma garantia. Como é que você não tem escritura da área e vai poder investir no município? A gente estudou muito, trabalhou muito e conseguimos destravar praticamente o fornecimento de escritura aqui no polo. Você pode ver que no período do Gustavo até agora, inúmero foi a quantidade... A escritura da nossa empresa saiu na gestão do Gustavo. Né? Exatamente. Então você pode ver que foi nesse período que juridicamente a gente achou a saída para dar conta de entregar aí uma grande parte da escritura. E logo agora, por último, veio uma ação judicial que está questionando algumas escrituras e deu uma travada. Mas não por conta do município. Uma ação judicial que ela vai se resolver, penso que vai resolver até rapidamente. Está se resolvendo. Está se resolvendo, porque era questão de interpretação. Quando você vai para o trecho, você entende como é que funciona. E o judiciário não vem para o trecho, então você tem que explicar reuniões para explicar bem como funciona. As quais eu participei de algumas delas. Várias delas você participou. Por exemplo, por que vocês deram a escritura pro fulano de tal e lá ele locou o galpão? Gente, hoje
poucos empresários industriais querem mobilizar dinheiro para fazer galpão. Ele prefere locar uma estrutura pronta e investir dinheiro no maquinário, né? Então tem que é uma modalidade de negócio que hoje realiza. O cara, quem tem um galpão aqui, não está especulando, ele ganhou o dinheiro, construiu e uma das formas de fazer a coisa funcionar é na locação. Então explicamos isso para eles e a coisa está funcionando. Então acho que conseguimos aí contribuir desde lá de trás muito com esse polo. Hoje é um negócio fora do normal. Todo mundo que vem aqui, do mundo inteiro. Esses dias estavam aí um pessoal da China, do Banco BRICS, nós passamos por ele. O que é isso? Não, aqui é o polo, é o polo Goiás, e não tem só isso não, tem vários outros. Então é uma coisa muito, muito boa que a prefeitura conseguiu fazer e a gente já conseguiu levar essa ideia aí para vários municípios. Uma coisa que deu certo, mas graças principalmente à dedicação, empenho de todos os empresários aqui da cidade que veio para cá. Tem um caso de amor com a cidade, né? O caso seu, João do Zile, Alvarenga que saiu daqui. Se a gente for falar o nome aqui, tem centenas, né? Que adotou a cidade como sua e tem aqui o seu ganha-pão de cada dia. Então é muito importante isso, conseguimos. Sou muito grato e feliz por ter conseguido aí apoiar de uma forma ou de outra o crescimento do polo. Até tem uma pergunta a qual você já respondeu antes de eu fazer a pergunta. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelo ente público para a implementação do polo? Você já falou da escritura e tudo mais, está ótimo, excelente. Como atual procurador do município, doutor Fábio, quais ações têm sido realizadas em relação à questão das escrituras da empresa do polo? O senhor falou também. As ações que foram implementadas. Existe algum plano ou programa específico para lidar com essa questão? Está esperando passar a eleição, alguma coisa assim? Existe algum plano planejado? É a prioridade máxima. Lá na Procuradoria-Geral do município de Aparecida, essa ação é cuidada com grande prioridade, que a gente sabe a importância disso, e temos que continuar a emitir as escrituras para aqueles que ainda não tem, só que a gente depende do judiciário, os prazos deles são diferentes, a gente sempre somos intimados, a gente explica o que precisa ser explicado, agora está na mão do juiz para ele dar uma decisão, né? E assim, a gente está muito animado e convicto que ele vai entender a realidade do polo e vai dar essa ação favorável para a gente continuar entregando as escrituras. E por outro lado... continuar desenvolvendo o município, né? Exatamente, com as escrituras, como nós dissemos, gerar mais emprego. Gerar mais emprego e renda. E o município também criou a CODAP, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento aí do município de Aparecida, que ela vai poder fazer muita... Ela é uma empresa de economia mista, ou seja, ela tem praticamente autonomia no município. Então, qual que é a ideia nossa com a criação dessa empresa? É que ela possa fomentar a criação de novos loteamentos, né? De negociação de áreas para o município, além de ajudar, né, para as empresas poderem vir, a ideia é que o município seja parceiro das empresas. Por exemplo, o município, com a CODAP, ele pode construir um complexo de galpão, por exemplo, falando assim da linguagem mais simples, e uma empresa que quiser vir, eu posso locar para ela. Pode juntar a prefeitura com o empresário, um terreneiro de um lote e fazer em conjunto um loteamento. A gente vender aquele loteamento subsidiado, tudo mais barato, né? Se cobra aí 20 mil para locar um galpão, exemplo, 50 mil, não pode fazer por 20% do valor, 30% do valor, né? Porque a gente ajuda, fomenta e ainda o município ainda recebe uma contrapartida. Então a gente tem muitas ideias nesse sentido, a gente tem que fazer a cidade rodar, porque o que traz emprego, dinheiro para o município é os empresários, com seus impostos, né? com a formação de pessoas, o emprego, porque hoje é uma característica dos nossos polos aqui, que além de, e você na sua indústria, você sabe muito bem disso aqui que eu vou falar, porque além de você contratar o cidadão, você pega e ensina ele. Né? Quantos que entrou lá na sua empresa que não sabia nada do seu ramo? Exato. Aí eu falo assim, não, esse aqui é esperto, esse dá o treinamento, ensina. 2, 3 anos, o cara tem uma profissão. Amanhã, se ele quiser seguir um novo rumo, você, além de cuidar da família dele durante o tempo, ainda deu uma profissão nova para ele. Ele pode voar aí sozinho. Então o município tem que ajudar com isso. Então nós temos planos disso junto com o Sesc, Senac, essa turma
subsidiar cursos para pessoas, para que ela poder vir aprender que o município subsidiado e já ir para as empresas já sabendo mais um pouquinho. Muito bem. Doutor Fábio, tem muitos empresários reclamam aqui do nosso município da burocracia que é em relação a uma certidão, a um alvará, uma vigilância sanitária, e o Alvarenga esteve aqui conosco, não é diferente. Ele está com uma área de 140 mil metros aqui na BR, com 20 mil metros para construir para uma multinacional que vai gerar 450 empregos de cara e não está conseguindo. Então, em relação a isso, doutor, o que a gente poderia fazer para ajudar os empresários do Polo e também com os empresários da Aparecidense? O que o senhor acha que poderia ser feito? Nós criamos um comitê, junto com a CIAG, polos todos participam, para tentar desburocratizar algumas licenças do município. E procedimentos, né? Como que isso funciona? Por exemplo, para me tirar uma licença, eu tenho 10 passos para fazer 20 passos. Eu estou tentando reduzir isso aí pela metade, né? Só que não é uma coisa fácil, porque a gente barra legislação estadual, legislação municipal, legislação federal. Então, isso é muito complicado. Precisa de muita discussão, propositura de leis, precisa dos nossos deputados estaduais ir lá e brigar para mudar alguma lei estadual, precisa dos deputados federais irem lá e mudarem alguma legislação, e isso está sendo feito, né? Só que, infelizmente, não é na rapidez que os empresários precisam, porque a coisa está acontecendo hoje, igual você bem disse, o Alvarenga está com a área ali querendo licenciar, né? Então, assim, é muito complicado. Também tem áreas que no local da área nunca vai poder ter o que o empresário quer ter, tem isso também. A culpa, a gente vê isso muito lá no comitê, que os empresários vão, os contadores, os despachantes, os empresários que mais da metade do que tem lá, que a gente fala que está barrado em burocracia, é porque o cidadão quer uma coisa que ele não pode ter. Eu quero colocar um prédio aqui, de 20 andares, eu posso? Não posso. Eu posso ter o dinheiro, eu posso ter o investidor, vai gerar dinheiro para o município, mas a legislação não me permite. Então tem muitos ainda, que não é o caso que nós estamos falando agora, mas tem muitos que mas eu quero, não tem jeito, tem que mudar a lei tudo. Então é importante a gente dizer que o município entende isso, é uma coisa que sempre tem que estar melhorando, dia e noite, né? E tem que ser discutido nesses fóruns, para o empresário também entender que muitas das vezes a burocracia não é causada pelo município. Porque tem que ter. Né? Você tem que analisar bem o processo, você tem que ver se ele pode, e tem umas coisas que não adianta a gente analisar porque a legislação não permite, mas existe sim um olhar muito preocupado pelo município para a gente tentar fazer que agilizar e que o empresário trabalhe. A gente tem um lema, né? O município não precisa ajudar demais os empresários, só precisa que não atrapalhe eles a produzir, né? Então é isso que a gente pensa. E a gente está tentando aí ao longo desses anos implementar e conseguimos, tem muitas vitórias. Como eu disse no começo, foi a criação do polo. Cada época é uma vitória. Primeiro vocês conseguiram a área, depois a infraestrutura, e vocês ajudaram a fazer a infraestrutura. Isso. Né? Aí depois a escritura, né? Agora é agilizar os procedimentos seus para que vocês o registro da escritura, né? O ITCD caríssimo que tinha lá, vocês conseguiram reduzir. Então, eu acho assim, é uma conquista de cada dia, a gente não pode parar de conquistar. Como é que o senhor enxerga o papel da Associação do Polo Empresarial Goiás, especificamente, em sua colaboração com os entes públicos? Como é que essa parceria pode contribuir para o desenvolvimento econômico e industrial da região, em relação ao polo? A vida é feita de política. Eu vejo a empresário falar, não gosto de política. Ele já está mentindo, porque na empresa dele ele vive política. Né? Que ele chega lá, o gerente dele está emburrado, ele vai ter que ir um jeitinho para deixar o cara de ficar emburrado, né? Então, assim, a gente vive política. Então, não é politicagem, né? Que é aquele meio torpe da gente tentar conseguir alguma coisa, é política. Então, quando o empresário vem para dentro da prefeitura dialogar sobre quais as medidas que a gente pode ser feito, que a gente pode fazer para agilizar uma licença, para agilizar a liberação do documento para pegar um empréstimo, para a gente criar, inclusive, políticas públicas para tentar ajudar as empresas, algum tipo de isenção, eu acho que é aí que nasce a coisa boa. E onde que é feito isso? A gente tem esse comitê de desburocratização. Por exemplo, é um lugar bom de se fazer. Certo. Né? Os encontros que vocês bem fazem aqui, onde você coloca todo mundo junto, né, para descontrair, para conversar e tal. Surgem ideias, né? Surgem investimentos. Exatamente.
a gente cria relacionamento e dela vem as ideias e a partir disso. É fazendo a boa política. E vocês, como polo, vocês estão de parabéns que vocês fazem a boa política. Né? Vocês conseguem ir no município, vocês conseguem explicar o que vocês querem e também, que é importante, é ouvir o que a prefeitura tem a dizer. Talvez o que o empresário quer está totalmente ao contrário do que a prefeitura quer. Então a gente tem que conversar e chegar num denominador comum. Eu penso que é assim que a gente consegue evoluir e vocês fazem isso com excelência. Então é por isso que esse polo aqui, com a associação, consegue fazer esse investimento tão grande, né? O pagamento de imposto que o município consegue fazer as coisas. Olha o quanto que esse polo arrecada. Olha quantos milhões de empregos que tem aqui, né? A dona de casa, e o reflexo disso é na cidade inteira. Então, é só conversando, dialogando, que vamos conseguir aí chegar a cada vez numa ideia melhor, né? Numa forma de governança mais proativa. E nós, empresários do Polo Empresarial Goiás, podemos contar com o senhor, podemos contar com a nossa prefeitura, claro, sempre, né? Sempre. Como eu disse lá, o que eu posso ajudar o empresário, eu ajudo, né? Eu até escuto muito, o empresário entra aqui e você faz o que dá para a prefeitura fazer dentro da legalidade, a gente tem que fazer. Da vida pública, o Polo foi conquistando algumas coisas. É difícil demais ser empresário. Você acorda, você tá com a conta para pagar. Funcionário público é bom demais. Você acordou, você tá lá. Você ficou doente, tem um atestadinho que você vai dar lá, que você vai se tratar. Entendeu? Seu salário, faça chuva ou faça sol, tá lá. Agora, o cara que é um empresário, tem coragem de criar um empreendedor, um trem de 1000 empregos. Você já acorda devendo quantos milhões? Aí você vende biscoitinho, de repente, esse mês dá uma crise, a primeira coisa que corta é o biscoito. Não é? Então é difícil. No seu caso, móveis mesmo, o cara só compra móveis se estiver empreendendo ou se estiver folgado. Senão não compra, não. É a primeira coisa cortar, ué. Né? Deu uma crise, você tá lascado. Mas e seu funcionário? Aí vem uma pandemia dessa, como é que você faz? Pandemia. Então, assim, eu admiro o empresariado em geral, desde o cara que tem um espetinho ali, desde o cara dos grandes empresários. Porque a dificuldade é a mesma na sua proporção. Você tem 1000 empregados, 1000 gente lá. E o cara do espetinho tem 1. A dificuldade dele pagar 1 é a mesma de você pagar os seus 1000 lá. Porque é o tanto de dinheiro que ele movimenta. Então, quem acorda e tem que lutar para conseguir as coisas, não é fácil. Então, eu admiro todos. E o que a gente puder fazer para desenrolar a vida de todos esses empresários, não importa o tamanho deles, a gente consegue, a gente faz. Infelizmente, tem coisas que a lei não permite, então que a lei não permite, a gente não fala só não, que outra coisa importante é isso, João. Um dia você fala assim, não tem jeito, e virar as costas para você ir embora. Né? Não tem jeito, mas o que tem jeito? Tem jeito disso aqui, tem esse caminho, tem esse caminho, Fábio, esse caminho não é tão bom, mas me serve por enquanto. Então, segue nele. Então, isso é o trabalho do poder público. Né? Fazer a coisa acontecer, e quando a legislação não autoriza fazer, você tem que dar alternativas para a pessoa seguir produzindo, crescendo e ajudando o município a chegar no patamar que chegou hoje. Pois é, pessoal, meus amigos empresários aqui do Polo Empresarial Goiás, esse bate-papo aqui foi com o Procurador-Geral do município nosso aqui de Aparecida do Goiânia. Doutor Fábio Camargo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui e a nossa associação está sempre também de portas abertas para a Procuradoria e para a Prefeitura de Aparecida. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, como eu disse no início. Eu sou muito orgulhoso de ser filho dessa cidade e de ter aqui uns empresários tão preocupados, né? Um polo tão aguerrido como esse aqui. Parabéns aí a todos. Foi um prazer falar com vocês.